Marcada para amanhã a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passará por uma cirurgia no dia do Natal. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negam conversa sobre o Banco Master. Novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, assume o cargo no lugar de Celso Sabino. Governo do Rio de Janeiro apresenta um plano para a retomada dos traficantes os territórios ocupados nas comunidades. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomenda que o venezuelano Nicolás Maduro deixe logo o governo. Trump comenta a divulgação dos novos documentos sobre o bilionário envolvido em escândalos sexuais, Jeffrey Epstein. Assinado decreto presidencial reconhecendo a música gospel como patrimônio cultural do país. E a Polícia Rodoviária Federal inicia operação para garantir a segurança dos motoristas que vão pegar a estrada nas festas de fim de ano. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi autorizado a passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral, mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes impôs restrições quanto às visitas durante o período de internação. O ex-presidente está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o dia 22 de novembro. A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro foi classificada como eletiva pela equipe médica da Polícia Federal, o que significa que não se trata de um caso de urgência. Ainda assim, os peritos recomendaram que o procedimento fosse realizado o quanto antes, diante da piora progressiva do quadro clínico identificado durante a perícia. O laudo médico apontou que Jair Bolsonaro sofre de hérnia inguinal bilateral, condição caracterizada pelo deslocamento de tecidos internos do abdômen por um ponto de fragilidade da musculatura. Os especialistas avaliaram que o agravamento do problema pode estar relacionado ao aumento da pressão intraabdominal, decorrente de crises de soluço e tosse crônica. A hérnia inguinal acontece quando uma parte de uma gordura ou até um pequeno segmento do intestino faz uma saliência na região da virilha por um ponto de fraqueza da nossa parede abdominal. Ela pode aparecer dos dois lados e costuma ficar mais evidente quando a pessoa fica em pé, tosse, faz força para evacuar ou levanta peso. Em muitos casos, a hérnia começa com pouco incômodo, mas ela não melhora sozinha e tende a aumentar com o tempo. O tratamento definitivo é cirúrgico, porque é uma correção mecânica, onde o cirurgião reforça a área enfraquecida, geralmente com o uso de uma tela, para assim reduzir o risco da hérnia voltar. E existe um ponto super importante. Sinais como dor forte, caroço endurecido que não volta para dentro, náuseas e vômitos indicam a necessidade de urgência, porque podem sugerir complicações como encarceramento ou estrangulamento. A boa notícia é que, quando a cirurgia é feita de forma programada e com acompanhamento adequado, a recuperação costuma ser boa, com retorno gradual às atividades e a pessoa volta à rotina com muito mais segurança. Os médicos explicam que a persistência dos soluços nos últimos 7 meses foi o que agravou o quadro, transformando a hérnia em bilateral. O esforço repetitivo de contração do diafragma aumenta a pressão interna do abdômen, o que, segundo o laudo, gera um risco de encarceramento da hérnia quando o tecido fica preso e pode sofrer necrose, transformando o caso em uma emergência. Desde que Jair Bolsonaro foi levado para a Polícia Federal, a defesa tenta emplacar uma prisão domiciliar humanitária. Argumentam que o quadro de saúde do ex-presidente é incompatível com o regime fechado. Aos 70 anos, Bolsonaro passou por diversas intervenções cirúrgicas, desde a facada sofrida em setembro de 2018, durante ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na decisão, ficou definido que o ex-presidente poderá realizar o tratamento cirúrgico sob escolta e acompanhamento da Polícia Federal, respeitando as condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal.
O ministro Alexandre de Moraes ainda permitiu apenas que Michele Bolsonaro acompanhe o ex-presidente no hospital. A defesa havia solicitado que os filhos Flávio e Carlos Bolsonaro também fossem autorizados a acompanhá-lo como visitantes secundários, mas o pedido foi negado pelo ministro. E saiu hoje no Diário Oficial um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedendo o indulto de Natal deste ano. Como já era esperado, ficaram de fora os condenados pelos atos de 8 de janeiro, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também não serão beneficiados quem praticou ato violento, incluindo as agressões de mulheres. O perdão total ou a redução das penas serão permitidos àqueles que foram condenados a, no máximo, 2 anos de prisão, respeitados vários requisitos, incluindo o cumprimento de uma parte da pena. O governo do Rio de Janeiro cumpriu uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Apresentou uma estratégia para retomar dos traficantes as áreas que eles passaram a ocupar em várias comunidades. O governo do Rio de Janeiro apresentou ao Supremo Tribunal Federal um plano de reocupação de territórios em comunidades do estado, com foco na retomada do controle pelo poder público. A proposta prevê a entrada das forças de segurança, seguida da permanência do policiamento e da implementação de ações de urbanismo, infraestrutura e serviços essenciais nas áreas atendidas. A elaboração do plano atende a uma determinação do STF feita em abril. Na decisão, a Corte estabeleceu que o governo estadual deveria apresentar uma estratégia capaz de garantir presença contínua do Estado nos territórios, com políticas voltadas à juventude, instalação de equipamentos públicos e oferta de serviços básicos, acompanhadas de cronograma e previsão de recursos das esferas federal, estadual e municipal. O documento foi entregue 55 dias após a Operação Contenção, realizada no Complexo da Penha, que resultou em 122 mortes e ficou marcada como a ação policial mais letal da história do país. O plano também marca a segunda tentativa do governo Cláudio Castro de implantar um modelo de ocupação permanente em comunidades, após a experiência do programa Cidade Integrada, lançado em 2022 e restrito a poucas áreas, como Jacarezinho e Muzema. De acordo com a proposta, as comunidades passarão inicialmente por operações de retomada, com possibilidade de apoio de forças federais e das Forças Armadas. Na etapa seguinte, estão previstas bases policiais com funcionamento 24 horas e policiamento comunitário, além do uso de tecnologia de monitoramento. O plano inclui ainda a presença da Guarda Municipal Comunitária, postos da Ouvidoria, Defensoria Pública, espaços para a Justiça e o Ministério Público, além da formação de lideranças locais para interlocução direta com o governo. A Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos assinaram um acordo de cooperação técnica para ações contra o crime organizado e cibernético. A parceria vai promover o intercâmbio de informações sobre lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional. Desde que esquemas de lavagem de dinheiro das organizações criminosas através de fintechs foram descobertos na Faria Lima, a Polícia Federal vem traçando alguns planos para tentar conter o avanço desse tipo de crime. Na ocasião, os criminosos utilizavam da dispensa de obrigatoriedade das fintechs para que mandassem o dinheiro ilícito e, assim, elas operavam com um banco paralelo das facções e dificultava o rastreamento dos valores. Além disso, as fintechs exploravam algumas brechas na regulamentação, além da dispensa de obrigatoriedade. Sem fiscalização detalhada, esses bancos digitais atuam como uma espécie de núcleo financeiro central da organização criminosa, mas de forma praticamente invisível ao controle oficial. Vendo o avanço desenfreado das organizações criminosas, a Polícia Federal, em cooperação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES e a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, firmaram um acordo para realizar ações mais precisas e diminuir a prática ilícita. Durante a assinatura do pacto, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, fez uma comparação de como o crime avançou em suas atitudes para roubar bancos. Mercadante disse que antigamente os bandidos precisavam estar fortemente armados, com dinamites e carros, mas hoje o criminoso pode fazer tudo isso de casa com um simples computador. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também seguiu a mesma linha de Mercadante e afirmou que, como o crime mudou, as autoridades competentes não podem ficar parados no tempo.
Se o crime mudou, nós não podemos ficar parados no tempo e pensar em combater essa nova modalidade delinquente com as práticas que nós fazíamos há 10, 15, 20, 30 anos. O acordo entre as instituições tem a duração de 5 anos. E nesse período atuarão de maneira estratégica para tentar sufocar o elo mais forte das facções. O Brasil registrou quase 600 mil casos de denúncias de abuso sexual infantil online no ano passado. O país é o 7º colocado do ranking, que é liderado pela Índia. A lista foi feita nos Estados Unidos. O Brasil registrou cerca de 593 mil denúncias de abuso sexual infantil online, apenas no período de 12 meses. De acordo com o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos. Com um aumento expressivo e preocupante, o país entrou na 7ª posição do ranking de 10 países com maiores números de relatórios de exploração sexual infantil online. Os números do Brasil registraram um aumento entre 2023 e 2024, quando pouco mais de 567 mil relatórios foram relatados. Mas na contramão do que apontou a lista da entidade, o país registrou uma queda de 40% nos números de denúncias entre o período de 2 anos. Isso aconteceu não porque a internet ficou mais segura, e sim por conta que agora está crescendo o número de ofertas de imagens e exploração em aplicativos de mensagens fechados. No balanço desse ano, que ainda não foi divulgado, o Brasil pode acabar subindo algumas posições na lista. Isso porque, depois do vídeo do influenciador Felca, denunciando criadores de conteúdo que ganham dinheiro explorando menores de idade em situações sexualizadas, o número de denúncias aumentou em 114%. Após a exposição do influenciador aos conteúdos desses menores de idade, o governo federal aprovou e sancionou o projeto de lei com o nome dele. Dentre as medidas, o PL prevê a remoção de conteúdos irregulares de forma imediata e sem a necessidade de autorização judicial, além de estabelecer multas de 10% do faturamento ou se a empresa não tiver nenhum faturamento, uma penalidade de até 50 milhões de reais pode acontecer. E veja a seguir, ministro do STF Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negam conversa sobre o Banco Master. E o novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, assume o cargo no lugar de Celso Sabino. O ministro Alexandre de Moraes disse que encontro com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi para falar das consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele. O ministro não menciona o Banco Master, onde o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barsi, tem como cliente. Em 12 de dezembro, o governo dos Estados Unidos retirou as sanções impostas ao magistrado. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo afirmou em nota divulgada nesta terça-feira que as reuniões realizadas com representantes do sistema financeiro tiveram como objetivo discutir as consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele. Segundo Moraes, o encontro com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tratou exclusivamente dos impactos da sanção, especialmente sobre a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes e uso de cartões de crédito e débito. O ministro informou ainda que se reuniu individualmente com o presidente jurídico do Banco Itaú e com a presidente do Banco do Brasil. Além disso, participou de um encontro coletivo com presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN e do BTG, além de vice-presidentes do Santander e do Itaú. Na nota, Moraes afirma que em todas as reuniões foram tratados apenas assuntos relacionados às consequências da aplicação da lei, sem menção a instituições financeiras específicas. A manifestação do ministro ocorre após reportagens apontarem que ele teria procurado o Banco Central para tratar de assuntos envolvendo uma instituição financeira privada. Os jornais noticiaram que Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central em pelo menos 4 ocasiões para interceder pelo Banco Master. O ministro não cita o banco na nota divulgada. Em setembro, o Banco Central vetou a compra do Banco Master pelo BRB, alegando a ausência de documentos que comprovassem a viabilidade econômica financeira da operação.
2 meses depois, o controlador do banco, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal e é investigado por fraudes contra o sistema financeiro. Também vem a público que o escritório de advocacia da esposa do ministro, Viviane Barque de Moraes, mantinha contrato com o Banco Master no valor de 129 milhões de reais, com pagamentos mensais previstos entre 2024 e 2027. Nessa segunda-feira, parlamentares da oposição anunciaram a intenção de apresentar um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e articular a criação de uma CPI para investigar a relação do ministro com o banco. O presidente Lula empossou hoje o novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Ele assumiu a pasta no lugar de Celso Sabino, que foi demitido na semana passada. A nomeação de Feliciano foi anunciada na última sexta-feira e oficializada no mesmo dia no Diário Oficial da União, juntamente com a exoneração de Sabino. A escolha do novo ministro foi resultado de uma articulação entre o governo federal e a ala do União Brasil, mais alinhada ao Palácio do Planalto. Celso Sabino foi desligado do cargo após contrariar a decisão do União Brasil de deixar a base do governo Lula. Ao optar por permanecer no ministério, acabou expulso do partido. Em declaração pública, Sabino afirmou que sua saída teve como objetivo preservar a governabilidade do presidente. O Brasil, pela primeira vez, passou a alcançar o posto mais importante do turismo internacional, a presidência da Organização Mundial do Turismo, a ONU do Turismo. O turismo, pela primeira vez na história, deu um salto na recepção de turistas estrangeiros. Entre 5 e 6, que eram as marcas anuais, esse ano já passamos de 9 e caminhamos na direção de 10 milhões de turistas internacionais. Gustavo Feliciano é formado em Direito e tem experiência na área administrativa. Já foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba durante a gestão do governador João Azevedo, do PSB. Ele é filho do deputado federal Damião Feliciano e da ex-vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano. O novo ministro afirmou que pretende dar continuidade às políticas públicas voltadas ao fortalecimento do turismo, como vetor de desenvolvimento econômico, geração de empregos e promoção internacional do Brasil. Na ocasião, ele também fez elogios à gestão de Celso Sabino. Se há uma forma de medir que o Brasil avançou, é ver gente viajando, desfrutando do lazer com suas famílias, porque felicidade e alegria não pode ser uma questão de classe social. Tem que ser o símbolo da justiça social, da igualdade. Quando todos, inclusive os pobres, alcançarem o dever de trabalhar, mas também o direito de viajar, de se hospedar com dignidade e de relaxar. Quanto mais turismo, mais igualdade. E quanto mais turismo, mais renda, mais emprego, mais oportunidades e mais desenvolvimento. Todos nós sabemos. A mudança no comando do Ministério do Turismo é avaliada pelo Planalto como um movimento para recompor pontes com a União Brasil e manter apoio, ainda que imparcial, em votações no Congresso Nacional. A indicação de Feliciano também foi interpretada como um gesto ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que participou das articulações em torno da troca ministerial. A prévia da inflação foi de 0,25% em dezembro. O indicador do IBGE ficou abaixo de todas as estimativas do mercado e, com isso, fechou o ano com 4,41%, o que significa que não chegou ao teto estipulado pelo Banco Central de 4,5%. Dos 9 grupos pesquisados, 7 apresentaram alta puxada pelos transportes, como as viagens de avião. E o que evitou uma alta maior foi a queda na alimentação no domicílio representada pelas compras do mês. A divulgação do IPCA 15 foi bem recebida pelo mercado financeiro, que também gostou da divulgação do crescimento de 4,3% da economia dos Estados Unidos no terceiro trimestre. Os dois indicadores, para os analistas, poderão ajudar os bancos centrais dos dois países a reduzir as taxas de juros nas reuniões de janeiro. Como consequência, o dólar caiu quase 1% e terminou o dia cotado em R$ 5,53. E a Bolsa de Valores subiu 1,46%, recuperando a faixa de 160 mil pontos. Em fim de ano, muitas pessoas deixam para fazer as compras na última hora, mas o consumidor precisa redobrar a atenção com as promoções e formas de pagamentos, principalmente no comércio eletrônico, que pode ser
um golpe. Os trabalhadores receberam a última parcela do 13º e o mercado aquecido para as compras. É o cenário perfeito para os golpistas agirem. Os criminosos costumam intensificar as investidas, principalmente na internet, criando sites falsos oferecendo produtos com os preços muito abaixo do mercado. É aí que o consumidor precisa se ligar. De acordo com os especialistas em crimes cibernéticos, estelionatários criam páginas praticamente idênticas às de varejistas conhecidas e anunciam produtos que na prática nunca são entregues. Para identificar esse tipo de fraude, especialistas recomendam que o consumidor verifique se o endereço eletrônico corresponde de fato ao site oficial da marca. Além do prejuízo financeiro do consumidor, tem também o risco do roubo de dados. E os seus dados pessoais podem ser vendidos na internet para que outros fraudadores utilizem em novos golpes. Uma pesquisa da NordVPN aponta que os sites falsos da Amazon, por exemplo, aumentaram 232% em outubro na comparação com setembro. A mesma tendência foi observada em novembro e dezembro. Em todos os sites de compra analisados, o aumento chegou a 250%. De acordo com o NordVPN, em todo o mundo, 68% dos consumidores não conseguem identificar um site falso. É sempre bom não deixar as pesquisas de lado. Os preços dos produtos que fazem parte da ceia podem variar muito de um lugar para o outro. Foi o que mostrou um levantamento feito pelo Procon do Mato Grosso do Sul. Os itens típicos do fim de ano podem pesar mais no bolso. Em Campo Grande, os preços de um mesmo produto podem mais do que dobrar de um estabelecimento para o outro. Um levantamento do Procon de Mato Grosso do Sul, feito em 8 supermercados da capital, apontou variações de até 220% nos preços dos produtos consumidos nas festas de Natal e Ano Novo. A maior oscilação foi encontrada na castanha do Pará com casca, vendida entre R$ 29 e R$ 95. O panetone apresentou variação de até 71%. Já as aves tradicionais das festas, como frango, peru e tender, custam entre R$ 32 e R$ 57. Para a ceia de Ano Novo, a lentilha foi encontrada com preços entre R$ 11 e R$ 18. Outros produtos também registraram diferenças superiores a 100% nos preços, como a uva Niagara, abacaxi pérola, banana terra, melancia e pêssego em calda. A pesquisa serve como referência para ajudar o consumidor a comparar preços, conferir peso, validade e o estado de conservação dos produtos. O carnê de loja, que há muito tempo era moda e praticamente a única maneira de fazer compras, está voltando a ser a opção de muitos consumidores. É o famoso jeitinho. Com os cartões de crédito no limite, recorrem ao carnê, mesmo com as contas atrasadas. O tradicional carnê de loja, modalidade bastante utilizada nas compras parceladas antes da popularização do cartão de crédito, voltou a ganhar espaço no varejo brasileiro. Após ter sido responsável por uma parcela significativa das vendas a prazo no período pós-hiperinflação, o modelo reaparece, agora de forma modernizada, com o apoio de sistemas digitais para controle, cobrança e análise de risco. A estratégia adotada por grandes redes do comércio busca reconquistar consumidores que migraram para o cartão de crédito, especialmente durante o crescimento das fintechs entre 2015 e 2020. Com os juros elevados e mudanças no perfil do crédito, o carnê surge como alternativa direta ao financiamento tradicional oferecido por bancos e operadoras de cartão. Com a taxa básica de juros em 15% ao ano, no maior patamar das últimas 2 décadas, muitos consumidores já utilizam praticamente todo o limite disponível nos cartões. Esse cenário restringe novas compras parceladas, sobretudo de bens de maior valor, como eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e celulares, afetando o faturamento do varejo. Outro fator que contribui para o retorno do carnê é o aumento da inadimplência. Dados do Banco Central mostram que os atrasos nos empréstimos com recursos livres atingiram 6,7% em outubro, enquanto levantamentos do SPC Brasil apontam quase 73 milhões de brasileiros negativados, o equivalente a cerca de 44% da população adulta, o maior índice já registrado. Especialistas avaliam que, além da maior rigidez dos bancos na concessão de crédito, o baixo desempenho das vendas
vendas e as margens reduzidas do varejo impulsionaram essa mudança de estratégia. Como o financiamento passa a ser feito com recursos próprios das lojas, o carnê permite ampliar as vendas, gerar receita com juros e atender um público com renda mais baixa, trabalhadores autônomos e consumidores com restrições no sistema financeiro, para quem o acesso ao crédito bancário é mais limitado. E veja a seguir, presidente Lula disse que tarifaço dos Estados Unidos foi irrelevante para o Brasil e que ele e Donald Trump passaram a ser amigos. E no orçamento para o ano que vem, o Congresso garantiu mais recursos para as emendas, mas cortou recursos das universidades. O ministro Flávio Dino suspendeu os efeitos de uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional que ressuscitava o pagamento do chamado orçamento secreto. Mas uma semana do fim de 2025, o governo Lula montou uma força-tarefa para garantir o pagamento de emendas e evitar nova crise com o Congresso. O Palácio do Planalto, em articulação com outros ministérios, querem garantir os 22 bilhões de reais em emendas. Para evitar novas instabilidades políticas com o Congresso Nacional, o governo federal montou uma força-tarefa no Palácio do Planalto para acelerar o pagamento de emendas parlamentares até o fim do ano. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais em articulação com outros ministérios e tem como objetivo garantir que os empenhos sejam formalizados até o dia 31 de dezembro. Como o orçamento 2025 foi sancionado apenas em abril, o ritmo de trabalho nos últimos dias do ano deve ser ainda mais intenso. Servidores estão ampliando os turnos para viabilizar toda a documentação necessária. Cabe à Secretaria de Relações Institucionais encaminhar o ofício final ao Tesouro Nacional, autorizando o empenho, depois que todos os processos dos ministérios estejam regularizados. A corrida contra o tempo acontece em meio a um cenário de execução abaixo do esperado e crescente insatisfação de parlamentares. Há pouco mais de uma semana do fim de 2025, cerca de 56% dos recursos destinados às emendas parlamentares haviam sido efetivamente pagos pelo governo federal. Do total de 50 bilhões de reais em dotação atualizada, foram desembolsados pouco mais de 28 bilhões. Apesar de mais de 41 bilhões já tenham sido empenhados, cerca de 22 bilhões ainda correm o risco de virar restos a pagar, o que adia a liberação para os próximos anos. A execução das emendas em 2025 ocorre sob novas regras aprovadas pelo Congresso em março, que ampliaram exigências de transparência e rastreabilidade após questionamentos do Supremo Tribunal Federal. Parlamentares de diferentes partidos afirmam que a combinação entre a demora na aprovação do orçamento e o aumento da burocracia atrasou a chegada dos recursos às bases eleitorais. O governo sustenta que, considerando o período desde a sanção do orçamento, o ritmo de execução está mais acelerado do que em anos anteriores. Os dados mostram diferenças entre os tipos de emendas. As individuais, que são de execução obrigatória, concentram a maior parte dos valores pagos, com cerca de 19 bilhões de reais desembolsados. Já as emendas de bancada estadual somam um pouco mais de 4 bilhões pagos, enquanto as emendas de comissão registram cerca de 4 bilhões, patamares considerados baixos em relação ao total autorizado. O levantamento por partido indica que o PL lidera em valores pagos, seguido pelo PT, União Brasil e PSD. Siglas como MDB, PP e Republicanos também apareceram entre as maiores beneficiadas. Na outra ponta, partidos com menor representação, como PSOL, Rede e PCdoB, registraram valores significativamente inferiores. O atraso nos repasses já gerou desgaste público no Congresso. No início de dezembro, deputados relacionaram o avanço de votações importantes à insatisfação com a execução das emendas. Na semana passada, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que, apesar de uma intensificação recente dos pagamentos, o ritmo ainda está abaixo do esperado. Parlamentares alertam que a demora afeta diretamente a relação com prefeitos e eleitores e compromete investimentos nos municípios. Segundo o governo e lideranças do Congresso, além do atraso na votação do orçamento, a adaptação às novas normas de controle e fiscalização tornou o processo ainda mais lento. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou que o modelo das emendas impositivas vai precisar ser debatido no futuro, mas que não há intenção de mudanças no curto prazo. O Congresso Nacional aprovou para 2026 um corte de quase 500 milhões de reais para todas as universidades federais do Brasil.
A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior avaliou que os cortes aprovados agravam um quadro já crítico. O Congresso Nacional aprovou um corte de R$ 488 milhões na verba prevista para o ano de 2026. Essa redução representa uma diminuição de 7,05% no orçamento público referente às despesas não obrigatórias, como, por exemplo, conta de luz, de água, bolsas acadêmicas, insumos de pesquisas, compra de equipamentos e entre outros, das 69 federais do país. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior avaliou o projeto de lei aprovado pelo Congresso para o ano de 2026 e, por meio de nota, manifestou profunda preocupação com os cortes aprovados e disse que agravam um quadro já crítico. A associação também afirmou que os cortes aprovados exigem ações imediatas de recomposição, uma medida essencial que garante a qualidade e a continuidade do ensino superior e técnico no Brasil. E finalizou dizendo que seguirá atuando de forma firme e articulada junto ao governo federal e ao Congresso Nacional. Para o próximo ano, as universidades federais terão cerca de 6,43 bilhões de reais, sendo que inicialmente a projeção do projeto de lei orçamentária anual previa 6,89 bilhões de verbas. A associação afirma que o corte afeta todas as ações orçamentárias essenciais ao funcionamento da rede federal de ensino superior. O presidente Lula fez uma análise do cenário econômico e disse que o tarifaço dos Estados Unidos teve um impacto irrelevante no Brasil. Lula ainda afirmou que ele e Donald Trump hoje são amigos. As declarações ocorreram durante uma cerimônia para a assinatura de um decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Então o ano termina bem. O preço do alimento está caindo, as pessoas estão voltando a essas coisas que ficaram mais caras. Mesmo a taxação que os Estados Unidos fez contra o Brasil, ela terminou sendo irrelevante, quando muita gente imaginava que eu e o Trump iríamos entrar em guerra, nós terminamos virando amigos. No dia 2 de abril, Trump impôs barreiras alfandegárias a países de acordo com o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com cada nação. Como os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, na ocasião foi imposta a taxa mais baixa, de 10%. Porém, em 6 de agosto entrou em vigor uma tarifa adicional de 40% contra o Brasil em retaliação a decisões que, de acordo com Trump, prejudicaram as Big Techs estadunidenses, em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022. Mas 3 meses depois, o presidente dos Estados Unidos anunciou a retirada da tarifa de importação de 40% em alguns produtos brasileiros, como café, chá, sucos de frutas, cacau, banana, laranja, tomate e carne bovina. Trump diz que a decisão foi tomada após conversa por telefone com o presidente Lula. Além de um encontro presencial na Malásia, Lula e Trump conversaram 2 vezes ao telefone neste ano. As ligações aconteceram durante um movimento de aproximação entre os líderes dos dois países após as tensões causadas pelo tarifaço e também pelas sanções da Lei Magnitsky. Os funcionários dos Correios completaram hoje uma semana em greve, pedindo reajuste de salário e outros benefícios. A paralisação agravou o problema dos consumidores que, em uma época como esta de Natal ou Réveillon, precisam enviar presentes para vários lugares. Às vésperas das festas de fim de ano, os Correios registram o pior desempenho do ano no cumprimento de prazos de entrega, em meio a uma crise financeira agravada por paralisações de funcionários em capitais estratégicas como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. O cenário, que já vinha se deteriorando ao longo de 2025 por causa de dívidas com fornecedores, se agravou nas últimas semanas, impactando diretamente consumidores e o comércio eletrônico no período de maior demanda do ano. Dados internos apontam que o Índice Nacional de entregas realizadas dentro do prazo caiu para menos de 70%, variando entre 50% e 70% conforme a região. Isso significa que ao menos 3 em cada 10 encomendas estão chegando com atraso, configurando os piores números do ano para a estatal. Em janeiro, o percentual de pontualidade era de 97%, mas despencou para 76% em dezembro, considerando dados até o dia 6. A direção dos Correios avalia que a recuperação da qualidade do serviço depende da regularização dos pagamentos
pagamentos em atraso e de reforço no caixa da empresa, atualmente negativo. A expectativa é concluir ainda neste ano o empréstimo de 12 bilhões de reais com um grupo de bancos, com a liberação inicial de 10 bilhões até o fim de dezembro. Os recursos devem viabilizar um plano de reestruturação que inclui medidas como um programa de demissão voluntária e o fechamento de agências, além de busca por parcerias com a iniciativa privada. Enquanto isso, empresas de logística privada relatam um aumento expressivo na procura por parte de varejistas, especialmente pequenos e médios negócios que dependem dos correios para entrega de fim de ano. Especialistas lembram que o Natal é o período mais sensível para o setor logístico, quando o volume de encomendas cresce, os prazos ficam mais curtos e a tolerância do consumidor a atrasos diminui, ampliando o impacto negativo sobre a imagem da estatal. E veja a seguir, assinado o decreto presidencial reconhecendo a música gospel como patrimônio cultural do país. E a Polícia Rodoviária Federal inicia a operação para garantir a segurança dos motoristas que vão pegar a estrada nestas festas de fim de ano. O presidente americano Donald Trump voltou a atacar o presidente Nicolás Maduro enquanto aumenta a pressão sobre a Venezuela, dizendo que o mais inteligente agora seria o ditador renunciar do governo venezuelano. O Donald Trump voltou a ameaçar o ditador venezuelano e vai continuar pressionando a Venezuela com um bloqueio em seu litoral voltado à riqueza petrolífera do país sul-americano. Caracas denuncia que se trata de uma campanha para derrubar Nicolás Maduro e assumir o controle das riquezas do país. Após o presidente americano ser questionado se seu governo quer forçar Maduro a deixar o poder, o presidente respondeu em tom de ameaça. Bem, acho que provavelmente sim. Não posso afirmar com certeza. Isso depende dele, do que ele quer fazer. Acho que seria mais inteligente da parte dele fazer isso. Mas, novamente, se ele quiser bancar o durão, será a última vez. Veja bem, a Venezuela fez coisas terríveis com os Estados Unidos. Eles enviaram centenas de milhares, milhões de pessoas para o nosso país, cruzando nossas fronteiras abertas. Enviaram seus criminosos, prisioneiros e traficantes de drogas. Enviaram seus doentes mentais e pessoas incompetentes para o nosso país, mais do que qualquer para outro país. Em Caracas, pessoas vestidas de piratas, dezenas de motociclistas percorreram em protestos contra a apreensão pelos Estados Unidos de navios que transportavam petróleo venezuelano. Washington já interceptou 2 petroleiros como parte do grande destacamento militar no Caribe, ordenado pelo presidente Donald Trump. A Venezuela, por sua vez, denunciou essas apreensões como pirataria. Em resposta à ameaça, Nicolás Maduro disse que Donald Trump estaria melhor se focasse mais nos problemas do país americano e não nos da Venezuela. Desde agosto, quando começou a ofensiva militar no Caribe, o presidente Donald Trump e seus aliados afirmam que o foco é o combate ao narcotráfico e a entrada de drogas em território americano. Cerca de 30 embarcações já foram destruídas e 105 pessoas morreram nos ataques. A Casa Branca também anunciou um novo projeto para que a Marinha comece a construir uma nova classe de navios de guerra batizada em homenagem a ele mesmo. Segundo o presidente, os navios da classe de Trump serão maiores, mais rápidos e 100 vezes mais poderosos, até que o maior navio de guerra já construído pelos Estados Unidos. Ele afirmou que o projeto começará com a construção de 2 desses navios de guerra e eventualmente será expandido para incluir de 20 a 25 novas embarcações. No início dessa semana, os Estados Unidos fizeram uma nova ofensiva contra barcos no Pacífico Oriental, que, segundo o exército americano, eram operadas por organizações terroristas. Um homem morreu. E novos documentos do caso Jeffrey Epstein, divulgados pelo governo dos Estados Unidos, faz referência a Donald Trump. Uma carta escrita por Epstein em 2019 faz citação a Trump, que era o presidente do país na época. Pelo menos 8 mil novos documentos da investigação sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, acusado pelos democratas de reter informações e atrasar a divulgação do dossiê Epstein. Os arquivos incluem centenas de vídeos e áudios, entre eles imagens de vigilância da cela do nova-iorquino, datadas de agosto de 2019, quando ele foi encontrado morto. O Departamento de Justiça disponibilizou cerca de 11 mil links com novos documentos, mas alguns não levam a nenhum conteúdo.
O órgão era obrigado, por lei, a publicar todo o dossiê até a última sexta-feira, mas afirma precisar de mais tempo para divulgar o restante, a fim de proteger ao máximo as vítimas cujas identidades podem aparecer em milhares de fotos, vídeos e textos. A oposição democrata vê no atraso uma manobra política para evitar a publicação de informações supostamente comprometedoras para o presidente Donald Trump, que aparecem em imagens ao lado de Jeffrey Epstein. Após meses de pressão, o presidente Donald Trump teve que ceder ao Congresso, inclusive a parlamentares republicanos, sancionando em novembro uma lei que obriga seu governo a divulgar todos os documentos não classificados que possui. Trump manifestou-se pela primeira vez sobre a divulgação dos arquivos do caso Jeffrey Epstein, afirmando que pessoas que conheceram inocentemente o abusador podem ter suas reputações destruídas diante dos arquivos tornados públicos pelo Departamento de Justiça. A declaração aconteceu enquanto Trump falava com repórteres em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida. Ele comentava a aparição do ex-presidente democrata Bill Clinton em algumas imagens. O primeiro lote de documentos foi liberado na semana passada. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Rodovida, que visa reforçar a fiscalização e coibir comportamentos que podem colocar vidas em risco no trânsito. Quem pretende pegar a estrada neste fim de ano precisa redobrar a atenção. Entre o Natal e o Ano Novo, mais de 410 mil veículos deverão circular pelas rodovias do Polo Pelotas. Com o aumento do fluxo, a Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta terça-feira a Operação Natal, que integra o programa Rodovida 2025-2026. A ação reforça a presença de agentes nas rodovias federais em todo o Brasil. A Federação Rodovida ela tem como foco geral a segurança viária. Dentro da segurança viária atuamos de diversas maneiras. E ela começa agora em dezembro e se arrasta até o final do verão. Cerca de 25% das pessoas que morreram nas rodovias federais do Rio Grande do Sul em 2025 não utilizavam o cinto de segurança. A falta de atenção e as ultrapassagens indevidas seguem entre as principais causas de acidentes com morte. Apesar disso, houve redução no número de vítimas. Segundo a PRF, em 2025, as rodovias federais do estado registraram 306 mil mortes, 40 a menos que no ano passado, uma queda de cerca de 12%. Este ano, o Rio Grande do Sul registrou 1.033 acidentes graves em rodovias federais. Desse total, 259 terminaram em morte. Números que reforçam a necessidade de mudança no comportamento dos motoristas, especialmente em períodos de tráfego intenso. Além da fiscalização nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal reforça que a segurança começa antes mesmo de sair de casa. Planejar a viagem, revisar o veículo e manter uma conduta responsável ao volante são atitudes fundamentais para evitar acidentes neste final de ano. A gente está trabalhando buscando uma eficiência maior. Não te diria assim em termos de efetivo, mas a gente está trabalhando de forma mais certeira, baseado em inteligência, baseado em dados estatísticos. Estamos posicionando as nossas equipes nos locais mais críticos, nos horários mais críticos. Entre as orientações da PRF estão a revisão dos freios, pneus e iluminação do veículo. Mas de nada tudo isso vale se não houver o respeito aos limites de velocidade, a atenção com a distância segura e o cuidado com a sinalização. Agora estamos chegando no final do ano, as festas, está todo mundo pegando a estrada, viajando, e todo mundo quer um período agradável. E um acidente de trânsito com certeza vai estragar com todas as festas do pessoal. O presidente Lula assinou hoje um decreto declarando a música e a cultura gospel como manifestação cultural. O texto garante a valorização, promoção e a proteção dos artistas e fiéis evangélicos. Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o reconhecimento e respeito à comunidade e ao povo evangélico é um passo importante para o futuro do país. No discurso, destacou que o reconhecimento da cultura gospel como manifestação cultural é justiça aos evangélicos. Antes de terminar, Luciano, a tua reivindicação está sendo atendida, porque é fazer justiça ao povo evangélico e à música gospel. Então, eu queria dizer para vocês que a assinatura desse decreto, que reconhece a cultura gospel como manifestação da cultura nacional, representa mais um passo importante de acolhimento e respeito à comunidade e ao povo evangélico do Brasil. É um ato simples,
mas com força simbólica muito profunda. O texto do decreto estabelece que a cultura gospel será compreendida como um conjunto de expressões artísticas, culturais e sociais que se vinculam à manifestação da fé no Brasil, com a valorização, promoção e proteção da cultura gospel no âmbito de políticas públicas de cultura. O presidente fez questão de citar a Constituição brasileira, que declara o país como um Estado laico, o que significa que não privilegia nenhuma crença. Com isso, qualquer cidadão tem o direito de praticar a sua crença com total liberdade. Para ele, o decreto não significa indiferença em relação à fé da população, e sim, fortalecer os artistas e a comunidade evangélica. O movimento de Lula em valorizar os evangélicos está sendo visto como um aceno ao eleitorado. O presidente tem encontrado dificuldades em se aproximar desta comunidade desde as últimas eleições. Várias pesquisas recentes mostram que o petista é muito rejeitado pela maioria dos evangélicos. Além disso, recentemente Lula admitiu que a esquerda tem dificuldades em dialogar com este público. Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está nele, gente. Final das 22, fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Tchau.